Quais são 5 maneiras de nós fecharmos a porta da nossa alma para a influência do demônio? 5 maneiras de nós termos uma conversão ou uma melhoria espiritual durável? É o que nós trataremos hoje. Muito bom dia, meu nome é Daniel Martins. Este é o canal dos Santos Anjos. Salve Maria, muito bom dia a todos que nos acompanham, bem-vindos também os que estão chegando agora. A afastar a influência do demônio, atrair a ação dos anjos, é uma das coisas que o mundo mais precisa hoje. E para nós aprendermos sempre mais como fazer isso, é que nós temos esses vídeos, essas nossas conversas durante a semana, e hoje eu estou me baseando nesse livro aqui, do padre Jean-Baptiste Gouffier, sobre as táticas do demônio e a contraofensiva espiritual. E ele dá alguns pontos bastante importantes para evitar o seguinte. Eu não sei se algum de vocês já passou por isso, né? Imagino que muitos tenham passado. É que ou a gente se converte de uma vida não muito boa que a gente tinha antes, né? E tem aquele primeiro fervor, mas depois que passa aquele fervor sensível, a gente acaba caindo de novo. Ou nós já estamos, com a graça de Deus, num caminho virtuoso, a gente quer vencer um defeito ou quer melhorar na vida espiritual, também 1, 2, 3 semanas, às vezes mais, com certo fervor e mais sacrifício, de repente, pumba, a gente cai de novo naquele mesmo tran-tran anterior. Como evitar isso? Então ele dá alguns conselhos muito importantes. Apenas antes de dar o conselho, uma observação. Esses altos e baixos na vida espiritual, nós devemos esperar como normal. Por quê? Porque nós somos concebidos no pecado original, o ser humano tem uma tendência a cair e, infelizmente, muitas vezes nós vamos cair no caminho da virtude. Agora, nosso Senhor Jesus Cristo, que nunca caiu em nada de pecaminoso, ele nos deu o exemplo de sempre nos reerguer. Está na Via Crucis, ele caiu 3 vezes sob o peso da cruz e ele nos ensinou assim que nunca devemos desanimar. Mas existem algumas ferramentas, se quiserem chamar assim, que nos ajudam a prolongar ou a solidificar, dar mais solidez ao nosso progresso espiritual, ou no caso de quem está se convertendo, para que a conversão seja duradoura. Então, alguns pontos. Em primeiro lugar, são 3 coisas que dizem respeito à virtude da humildade. Então, ele diz aqui, perdão, a pessoa aprender a perdoar tudo aquilo que seja ofensa meramente pessoal, eu vou explicar daqui a pouco. Depois, admitir as próprias faltas ao próximo. E terceiro, correção fraterna. São 3 coisas que doem ao nosso orgulho. Uma é pedir perdão pelas faltas, né? Saber pedir perdão e perdoar, né, as faltas recebidas, desde que essas faltas sejam feitas contra nós e não contra Deus. Tem muita gente que tem uma má compreensão disso e acha que o católico tem que ser bobo e receber pancada de todo mundo a todo momento sem fazer nada. Não é isso que nos ensinou Nosso Senhor. Ele nos ensinou, se te dão uma bofetada, apresenta outra face. O que significa isso? É que se for uma mera ofensa pessoal, eu com toda facilidade, eu devo pelo menos rezar e fazer um esforço para perdoar com uma certa facilidade. Agora, se essa ofensa é feita porque eu represento algo de bom, aí a coisa é ligeiramente diferente. Naquilo que me compete, eu perdoo facilmente. Mas se aquela ofensa é feita contra Deus e eu estou sendo ofendido porque eu represento naquele ambiente, estou representando a Deus, aí eu devo tomar uma atitude como Nosso Senhor tomou. Se lembra que ele disse, se batem num lado do rosto, vira e dê a outra face. Mas quando bateram nele, quando ele foi preso, na casa de Caifás, se não me engano, deram uma bofetada nele, ele não deu a outra face para bater. Ele perguntou, ele disse, se eu fiz mal, me diga no quê? E se eu fiz bem, por que me bates? Porque ali não era uma mera ofensa pessoal, de uma rixa por causa de algum desentendimento menor. Não, ali ele estava representando, ele era o próprio Deus, e naquele momento ele representava todo o bem. E quando ele foi ofendido nessa circunstância, ele não deu a outra face.
Ele respondeu com um argumento que deixou todo mundo calado por um certo momento. Né? Então, é esse o equilíbrio da coisa. Agora, mas tudo aquilo que é meramente ofensa pessoal tem uma certa facilidade e adquirir, né, com esforço, de perdoar, deixar passar. Agora, alguém vai dizer, mas isso é uma ofensa contra a minha honra. Digo, depende. Se a pessoa ela tem uma certa responsabilidade na sociedade, ou ela tem uma certa posição na sociedade, por exemplo, imagine na Inglaterra, digamos, tem a rainha da Inglaterra. Alguém vai lá e ofende a rainha enquanto rainha, é claro que ela, pessoalmente, a ofensa, se ela fosse uma boa católica, deveria saber perdoar aquela ofensa pessoal. Mas, mais do que a pessoa dela foi ofendido o país que ela representa. Então, por que eu estou dizendo isso tudo? Porque esse lado do perdão tem esses poréns, tem esses conformes que são de acordo com a doutrina e com a prática católica que devem ser levados em consideração. Não é assim, pode ofender todo mundo que não tem problema, não é assim. Mas, repito, naquilo que se refere a rixas pessoais, sobretudo dentro da família, junto aos amigos, o convívio diário, esse saber perdoar e pedir perdão, admitir as próprias faltas e pedir perdão. Agora, uma outra coisa que é muito esquecida hoje em dia é a correção fraterna. É muito difícil corrigir ao próximo naquilo que a gente deve corrigir. Quando são coisas pequenas do convívio, a gente está corrigindo o tempo inteiro com a maior facilidade. Mas quando se trata de corrigir, não é um defeito moral, quando se trata de dar um bom conselho no caminho da virtude, é duro dar o conselho. Então, essas coisas doem, mas essa atitude nos ajuda a construir uma humildade sólida. Uma humildade que é racional, que é tranquila, mas ela é sólida. Por quê? Porque ela não está voltada para a minha pessoinha, né? Porque aquilo que se refere à minha pessoinha eu perdoo, mas aquilo que se refere a Deus eu levo com muita seriedade. Então, esse é o primeiro ponto, essa atitude de alma da verdadeira humildade. Segundo ponto, obras de caridade. De que tipo de obra de caridade? Todo tipo de obra de caridade. Vão solidificar a minha virtude. Agora, então ajudar os pobres, dar esmolas, tudo isso é excelente. Agora, sobretudo, ajudar aqueles que são bons, mas que estão em perigo de perder a virtude. Esses são os maiores pobres de nosso tempo. São as pessoas que querem permanecer católicas, são pessoas que querem conservar a fé, mas são atacadas de todos os lados. Esses são os pobres, mais pobres que nós devemos ajudar nos dias de hoje. Aliás, é um dos grandes objetivos desse canal, é dar força, dar coragem para aqueles que querem resistir na virtude dentro do seu ambiente de trabalho, dentro, às vezes, da sua família, que é avessa à fé, e muitas vezes dentro das próprias paróquias. Tem algumas paróquias que estão tão ruins, e nessa matéria o ambiente está tão difícil, que as pessoas temem perder a fé se frequentam a igreja, muitas vezes, né, é arriscado mesmo. Então, ajudar essas pessoas é um dos maiores atos de caridade. Mas obras de caridade, em geral, solidificam a virtude. A obra de caridade que nós temos falado tanto com as almas do purgatório, as pobres almas do purgatório que não podem se ajudar, nós podemos ajudá-las. A obra de caridade com as almas do purgatório é enorme e, segundo esse autor aqui, que trata das táticas do demônio, ele mostra como isso ajuda a solidificar a conversão, ajuda a solidificar a virtude, o caminho na santificação. Terceiro ponto, exercício e defesa da justiça e do direito. Então ele cita vários trechos da Sagrada Escritura. Exercitar e defender a justiça e o direito. Não quer dizer necessariamente todas as leis do país, não é disso que se trata, porque existem, infelizmente, leis iníquas, mas é defender, não é, e se levantar, se preciso for, em defesa daquilo que é justo e daquilo que é bom. Um exemplo que eu sempre dou aqui, e eu aproveito para mandar meus afetuosos e calorosos abraços a todos os voluntários
do canal dos Santos Anjos, aos voluntários do Instituto Plínio Correia de Oliveira, que estão continuamente percorrendo o país, as faculdades, as casas, as praças públicas, em defesa da justiça e do direito, em defesa da família como Deus a fez, em defesa da vida humana inocente e em defesa dos direitos de Deus na praça pública. Porque se Deus está sendo ofendido publicamente, compete a nós, seus filhos, defender os seus direitos publicamente também. Então, uma das formas, claro que isso depende do estado de vida de cada um, mas uma das formas de fazer isso, né, de exercitar e defender a justiça, é quando os direitos de Deus são abertamente atacados, sair na defesa deles de alguma forma, dependendo do estado de vida de cada um. Quarto ponto, um exame de consciência e combate aos defeitos. Isso é evidente. Ninguém se mantém num propósito ou na via de conversão se não está continuamente buscando onde é que vai nascer de novo aquela erva daninha a que eu renunciei. Né? Onde é que vai nascer de novo a minha tendência? Em que momentos do dia que eu vou estar cansado e vou estar mais tendente a cair de novo no mesmo defeito ou no mesmo vício? É uma preparação remota. O professor Plínio Correia de Oliveira, em muitas de suas palestras, ele dizia isso. Não basta a pessoa examinar a consciência do passado, mas ela deve prever aquilo que normalmente seria para mim uma ocasião de queda. Então chama-se preparação remota. Eu me preparo para a tentação que provavelmente vem. Então, se eu trabalho num ambiente em que as pessoas falam muito em moralidade, eu já, antes de ir para o trabalho, eu já penso que ejaculatórias que eu vou rezar, se é possível eu evitar certas horas em que essas conversas acontecem mais. Então eu faço uma preparação remota. Ele dizia nessa palestra, eu não acredito que alguém possa manter a castidade se não tem a preparação remota, se a pessoa não se prepara. É como um combate, literalmente. Não adianta ir para o combate igual um louco, só gritar e com a espada na mão. A pessoa pode vencer uma outra batalha, mas a guerra ela não vence. Então, assim também no combate espiritual. Quinto ponto, e que também é composto de 3 subpontos, é que é a aceitação do sofrimento, nós já temos falado muito aqui no canal. Mais precioso do que a gente oferecer mortificações de não comer carne, de não comer isso, que é muito precioso, mais precioso do que isso é aceitar os sofrimentos que Deus manda. Às vezes é uma doença, às vezes é uma indisposição física, às vezes é uma indisposição psicológica, às vezes é, enfim, tanta coisa, né? Mas aceitar com resignação os sofrimentos. Depois, faz parte também desse ponto, aguentar a perseguição por amor à justiça. Não tenho ilusão. Não tenho ilusão. Quando a gente decide tomar o caminho da virtude, sobretudo quando a gente decide combater os vícios da época, vem perseguição e às vezes vem perseguição pesada em cima. Não é? A gente tem que esperar isso e se a perseguição vem, é duro. Aceitar o sofrimento e alegrar-se. Nosso Senhor disse nas bem-aventuranças, aqueles que forem perseguidos por causa do meu nome, exultai e alegrai, porque grande será a vossa recompensa no céu. Quando a pessoa está disposta, ou cria em si essa disposição de aguentar, ela solidifica também a virtude. Um exemplo, a questão das modas hoje em dia. Quantas, especialmente, não sei porque, mas isso, sobretudo, me perguntam moças e senhoras que perguntam isso. Puxa, mas é uma pressão enorme para eu vestir as modas que muitas vezes são modas imorais, indecentes, não é? Que são contra o decoro de uma verdadeira católica, de uma moça católica, de uma senhora católica. E, sobretudo, entre as moças e senhoras, a pressão social em matéria de vestimenta é muito grande. É muito grande. Eu sei que é grande porque eu ouço muito falar. As pessoas reclamam, puxa, mas é difícil e tal. É difícil, é duríssimo, é amargo. Eu sei que é amargo, muito amargo. E agora, se a pessoa, com a ajuda de Nossa Senhora, ela aguenta firme, ela solidifica a sua conversão, ela solidifica a sua virtude, pode ser que a pessoa seja meio isolada, não é, nos ambientes sociais. Mas todos os casos que eu vejo de pessoas assim,
elas podem ficar meio isoladas, mas depois de um certo tempo elas se transformam no ponto de referência da família e dos amigos. Não quando está todo mundo junto, mas quando alguém tem um problema, a primeira pessoa que vão pedir conselho é para essa pessoa que todo mundo isolou porque não queria abraçar as modas e as fantasias da época. E por fim, evidentemente, tomar a cruz, ou seja, os deveres ligados ao Estado. Então, os pais que têm filhos esquecerem a ideia e a fantasia de que vão continuar sendo os adolescentes que vão viver de festa, não é? E ficar com os filhos, formar os filhos, educá-los, etc. E, evidentemente, o que já citei, as mortificações são pequenos sofrimentos que a gente escolhe e se impõe para vencer certos defeitos, ou para expiar os pecados, ou para reparar pecados próprios ou dos outros. Enfim, são conselhos que me parecem muito sólidos, muito sérios, mas realmente ajudam na conversão, a solidificar a conversão e aumentam, aceleram o caminho na santificação e, portanto, na união com Nosso Senhor e, portanto, os méritos no céu. Espero que lhes faça bem e nos vemos no próximo vídeo, se Deus quiser.